O Ministério Público Eleitoral deve se manifestar ainda hoje sobre a ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente é suspeito de abuso de poder político nessa ação. O repórter Theo Cury tem os detalhes. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. Expectativa para a manifestação, para esse parecer final, para o parecer conclusivo do Ministério Público Eleitoral, o braço da Procuradoria-Geral da República no TSE, no âmbito dessa ação apresentada pelo PDT à Corte Eleitoral, pedindo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por conta daquela reunião que ele convocou no Palácio da Alvorada no ano passado, na metade do ano passado, com embaixadores, onde ele voltou a colocar em dúvida o sistema eletrônico de votação, a levantar dúvidas sem apresentar provas das urnas eletrônicas e a atacar tanto candidatos concorrentes, como era o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, como ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. O PDT apresentou essa ação, que em último caso pode levar à inelegibilidade do ex-presidente, e no meio do caminho ela foi encorpada com aquela minuta golpista que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ela fortaleceu, ela turbinou aquela ação contra Jair Bolsonaro, uma minuta que previa um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, dando ao presidente da República à época, Jair Bolsonaro, poderes para interferir nas atividades do TSE, o que é inconstitucional. A defesa de Bolsonaro se blindou, disse que era um documento apócrifo que nunca foi levado adiante, nunca foi publicado ou publicizado, além das reportagens, e agora a defesa apresentou as alegações finais também com as conclusões da defesa para defender o presidente Jair Bolsonaro e expectativa agora para a liberação desse parecer do Ministério Público Eleitoral. Para finalizar, próximos passos. Com base no parecer do MPE e da defesa, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral e é responsável por essa ação no TSE, vai formalizar, elaborar o relatório dele e o voto e vai avisar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dizendo, esse caso já está pronto para julgamento, está com o senhor, e aí Moraes é quem marca esse julgamento. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Madá, começo com você. Você tem expectativa de que Jair Bolsonaro seja declarado inelegível? O parecer deve vir nessa toada. É aquela reunião com embaixadores, com o uso da estrutura do Palácio do Planalto, meios de comunicação, realizada em julho de 2022, em que Bolsonaro atacou o sistema eletrônico, pelo qual ele próprio foi eleito em 2018 e em eleições anteriores como deputado federal. Existe uma coisa que é ação técnica, e quando a gente vê falando sobre isso, todo mundo fala sobre a parte técnica, mas se você for a parte técnica, vai ficar muito complicado, porque assim, houve abuso de poder econômico, de poder político em diversas candidaturas. A rapidez desse julgamento é uma coisa que me causa muita espécie. Eu nunca vi, e olha que eu cubro justiça eleitoral desde 1996. Eu nunca vi um julgamento. Você já viu, Janaína, menos de um ano? Não. Menos de um ano eu nunca vi. O grosso dos julgamentos, qual é o problema da justiça eleitoral com cassação, com abuso de poder político e econômico? Que é uma crítica à justiça eleitoral. O cara vai ser julgado, ele está terminando o mandato. Tem cidade que tem prefeito que ele é tirado no mandato seguinte por coisa da campanha do mandato anterior. Chapa Dilma Temer. Quando que foi o julgamento da chapa Dilma Temer sobre o abuso na eleição de 2014? 2017. É ruim? É ruim, mas o trâmite é assim. Então, o que a gente está vendo é um julgamento em que as falas parecem ser técnicas, mas em que a parte técnica não segue o padrão. Então, assim, eu nem sei o que esperar, porque se fosse assim, vamos ler o que tem ali, que é tudo técnico. A gente está tendo uma movimentação que também ela é muito política. Essa coisa de acelerar é muito político. E se for acelerado e se fizer uma cassação, a não ser que, sei lá, seja um plano bolsonarista para o Bolsonaro voltar em 2026, eu não entendo qual é a intenção. Porque se fazem isso, além do mais tão a toque de caixa, ele volta em 2026, vai incendiar o país. Então, assim, eu não estou entendendo qual é a intenção por trás disso. Espero que seja uma primeira audiência e que esse processo tenha o trâmite, vamos dizer, parecido
com o trâmite dos demais processos, que são processos intrincados, são processos que têm uma série de provas, que ouvem as pessoas e que nem sempre têm o resultado que a população quer. É importante, eu acho, sobretudo, resguardar a imagem do Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral. Porque com o tanto de bagunça que a gente está tendo em eleição, com discurso de político, quanto mais as pessoas confiarem na estrutura e na instituição, melhor. Essa coisa, assim, de muito afogadilho não está contribuindo para a imagem Agora, da corte. Se ele for declarado inelegível, ele não volta em 2026. É ele como candidato. Não, lógico, ele pode ser cabo eleitoral para outra candidatura, mas o bolsonarismo volta. O bolsonarismo ascende, porque agora está arrefecendo um pouco. Vai posar de vítima do sistema, todo esse discurso, evidentemente. Agora, era outro comando, né? O que se alega dentro do TSE muitas vezes é que você muda comando, né? O relator, por exemplo, nesse caso, é o ministro Benedito Gonçalves. O presidente do TSE, na época do julgamento da chapa Dilma Temer, era o Gilmar Mendes, você falou 2017, quer dizer, uma chapa que foi eleita em 2014, quer dizer, só 3 anos depois. Ao longo desses 3 anos, muito se descobriu sobre a sujeira na campanha, né, com todas as investigações. Joel. Vamos lá. De fato, é um julgamento rápido. Eu acho que houve um fato político, social, que explica um pouco da urgência desse julgamento. O que a gente está vendo aqui não é uma avaliação sobre possíveis inconsistências nas contas de campanha, que é também um crime sério e que sim, deveria ser julgado a sério e deveria ser julgado mais rápido. Mas o que a gente está vendo aqui é outra coisa. Aconteceu no Brasil uma tentativa de golpe de Estado. Sim, encabeçada por muitas pessoas completamente malucas, outras talvez burras, pessoas que acharam que num ato de invasão e destruição conseguiriam provocar uma intervenção das Forças Armadas a favor delas, né? Talvez, não sabemos ainda, com cooperação ou não de próprias pessoas dentro das Forças Armadas e das polícias e do governo estadual, mas enfim, ocorreu uma tentativa de golpe de Estado. Nas mãos de um ex-ministro do governo havia uma minuta detalhando um plano também de golpe de Estado. Esse golpe de Estado não era genérico, ele era a favor, ele era em benefício de uma pessoa, o Bolsonaro. Era para dar o poder a ele indo contra o que as urnas decidiram no nosso país. O Bolsonaro sabia que as pessoas queriam isso. Imagina se... Vamos mudar um pouco o exemplo. Imagina que eu sei que tem um grupo dizendo, Joel, nós vamos assaltar um banco para te dar o dinheiro. Nós vamos preparar. Estamos aqui, estamos chamando mais gente. Eu sei que eles estão ali, eu não falo nada. Eles mostram para mim planos de ataque a banco. Eu fico ali e não falo nada. Eu sei que eles me respeitam, eu sei que eles me admiram, eu sei que eu teria influência para dizer, não cometam um crime, não façam isso, parem com isso, essa ideia é uma loucura. E eu não faço nada. E eu deixo eles tentarem. E pessoas que trabalharam comigo têm informação direta de possíveis planos, no meu caso do assalto a banco, no caso do Bolsonaro, de uma tentativa de golpe de Estado. Será que Bolsonaro conhecia esses planos de golpe de Estado? Alguém já havia sentado com ele para detalhar as possibilidades de interpretação de artigo 142, ou de intervenção no TSE para não sei o quê, ou em uma série de outras fabricações absolutamente alucinadas de solapar nossa democracia? Então é isso, essa novidade de que desde a nossa redemocratização a gente não tinha tido uma tentativa direta de golpe de Estado com um presidente que evidentemente sabia que era isso que as pessoas queriam e que nada fez. Eu acho que essa situação cria as condições para que isso seja visto como algo que exige socialmente, politicamente, exige uma certa urgência. Mesmo porque muita gente que participou disso pode ainda ter seus planos e suas esperanças. Hélio, o que você disse? Aliás, só para fazer o raciocínio aqui, Joel, porque você citou os atos de 8 de janeiro, né? A causa ali, que foi colocada pelo PDT, ela fala da reunião com os embaixadores. O que você, a maneira de vincular que você está raciocinando seria, quer dizer, Jair Bolsonaro estava atacando o sistema, já se colocando de antemão como vítima de uma fraude, e isso estimulou que as pessoas reagissem depois, como se ele tivesse sido injustiçado. É isso? O ponto é o seguinte, Felipe, porque são duas coisas. Uma, um mérito desta acusação, da reunião com embaixadores, usou sim, é óbvio, estrutura pública para fazer a sua própria campanha política, que consistia, no caso, em afirmações absolutamente criminosas
sobre o nosso sistema, montou uma operação de mídia ali para se divulgar e para divulgar isso. E fez isso em outras diversas ocasiões, tá? Dia 7 de setembro, bicentenário, enfim, usou o que podia da máquina pública. Mas a questão é, por que a gente está dando assim uma urgência? Por que a justiça está dando uma certa urgência para esse julgamento? Porque isso tudo, essas confabulações que já eram golpistas lá atrás, porque ele estava acusando as nossas urnas, ele estava dando o discurso para quem não queria aceitar nossas urnas. Porque isso levou a uma tentativa real de golpe. Eu acho que isso explica a velocidade. Hélio, o que você destaca, o que você espera desse julgamento? Olha, Felipe, eu acho que a inelegibilidade está sendo um processo, em grande medida, político. Há um cálculo aí de tudo isso, independente do mérito, de tornar o Jair Bolsonaro inelegível. Me parece, tá, que esse timing de ser agora terá o efeito inverso, e acho até que mesmo mais para frente pode ter o efeito inverso. Eu acho que tanto essa responsabilização no âmbito eleitoral, quanto com os fatos que estão na mesa, tá? Quanto uma responsabilização no âmbito criminal, penal, do Jair Bolsonaro, vai ter o efeito inverso do que esse pessoal de esquerda ou que quer inutilizar o Bolsonaro está imaginando. É palco para o Bolsonaro, vai gerar dinamismo para o bolsonarismo, sim, mas estão aí, as forças políticas vão nessa direção, porque tem aí um inimigo político, né? O lulopetismo tem como inimigo político o Bolsonaro e se beneficia dessa polarização, desse antagonismo direto. Só que não está entendendo que isso pode ter um efeito negativo, né? Que é o bolsonarismo voltar a crescer e voltar em 2026. Então, assim, eu espero, sinceramente, né, que o mérito pese mais do que a política, mas eu não tenho dúvida de que a política está pesando muito nessa tentativa de tornar o Bolsonaro inelegível. Janaína, para concluir rapidamente. Aquela reunião com os embaixadores foi uma coisa triste. Ele só se diminuiu ali, só se destruiu. Eu não vejo aquela reunião como um ato de campanha. Não vejo como elemento para poder deixá-lo inelegível. O documento encontrado na casa do ministro é um documento muito bem escrito, muito bem pensado, mas não foi usado. Então, utilizar como prova, como fundamento para decretar uma inelegibilidade, um documento que não foi utilizado, não tem nenhum fundamento para isso. Como assim houve golpe? O homem foi embora. Ele largou o mandato antes de terminar. Quando os fatos aconteceram, já era presidente Lula no poder. Que golpe tentado foi esse? Então, na verdade, houve um levante, uma depredação, algo que ainda está em investigação, e estão misturando as estações para, ao que tudo indica, ter uma decisão mais rapidamente. Mas, juridicamente, eu não vejo sustentação para isso. Aliás, Ricardo Lewandowski, ministro, se aposenta e deve ceder lugar ali no TSE, no caso desse julgamento, para o Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro a ser colocado por Jair Bolsonaro. Nas apostas internas, o placar estaria em 5-2 contra Jair Bolsonaro. Agora tem essa mudança, vamos ver se algo vai ser alterado.